Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para você que já conhece esse canal, já faz um bom tempo que eu não gravo aqui conteúdo, mas eu separei um tempo aqui para poder fazer esse vídeo e responder uma pergunta que é feita para mim com uma certa frequência, né? Quais livros você me indica, você sugere para eu começar o estudo de filosofia, o estudo, a leitura da filosofia? Bom, hoje eu vou apresentar 7 livros aqui, vou mostrar o motivo pelos quais eu escolhi esses 7 livros para você que quer iniciar o seu estudo em filosofia. Então, você que está chegando agora, que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixe seu like somente ao final do vídeo, caso você goste, e deixe também seu comentário, de modo que venha agregar valor aqui no vídeo e que o YouTube, assim, possa recomendar para mais e mais pessoas. Bom, primeiramente vamos aos livros aqui. Eu vou apresentar de forma rápida aqui e depois falarei um pouco sobre cada um deles. De forma um pouco cronológica, eu quero primeiro apresentar aqui Apologia de Sócrates, uma obra escrita por Platão. Eu não tenho um livro aqui, mas este livro aqui, ó, A República de Platão, tá? Em seguida, nós temos o Livre Arbítrio de Agostinho, tá? Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Em seguida, nós temos aqui o Tratado sobre a Tolerância de Voltaire, o Discurso do Método de René Descartes, esse não pode faltar, obviamente, Invasão Vertical dos Bárbaros de Mário Ferreira dos Santos e um livro que é mais simples, que é O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Bom, então vamos começar por esse daqui. Por que que eu indico este livro para você que vai começar a sua leitura de filosofia? Bom, como eu falei, eu apresentei aqui de forma cronológica, mas você não precisa ler nessa ordem que eu apresentei. A minha sugestão, na realidade, é que você comece, se for para você, por qual desses livros eu deveria começar? Eu acho que você deveria começar pelo Mundo de Sofia. Por quê? Para você que não conhece, já ouviu falar o Mundo de Sofia, mas nunca leu essa obra, o Mundo de Sofia ele é um romance que conta a história de Sofia, e a história de Sofia é basicamente tratar da história da filosofia, tá? Então, veja que tem até um jogo aqui de palavras, o mundo de Sofia, porque filosofia é uma junção de duas palavras, gregas, filo de amor e Sofia, sabedoria. Então, em outras palavras, ele quis dizer aqui o mundo da filosofia, mas é o mundo de Sofia. É uma personagem que eu não vou falar aqui para não contar spoiler, mas esse livro aqui vai ajudar você a entender como que a história da filosofia se deu desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga até o século XX, tá? Que é a contemporaneidade, né? Filosofia contemporânea. Então, esse livro ele fala da história de Sofia e essa história vai se desenrolando e ela vai aprendendo ali a história da filosofia. Tem um conto, tudo. Eu não vou falar para não ser aqui um spoiler. Eu, particularmente, detesto spoiler. Bom, então, esse livro ele fala da história da filosofia e você vai começar a entender como que se desenvolveu ao longo do tempo. E quando você for nos livros que eu vou apresentar aqui, você vai ter uma compreensão maior. Bom, então, depois de ler O Mundo de Sofia, você pode vir nessa obra aqui, ó, A República de Platão. Então, A República de Platão, Platão apresenta basicamente uma obra que tem um desenvolvimento da questão da moral, né, e como que uma sociedade poderia ser uma sociedade justa, uma sociedade que as pessoas dessa sociedade fossem virtuosas. Para tanto, precisaria, por exemplo, que cada pessoa cumprisse a sua função nessa cidade. E que o governador dessa cidade seria, então, o filósofo. Platão, nessa obra República, eu diria que é a síntese do pensamento platônico, porque ali ele vai desenvolver, por exemplo, a questão da ética, a questão do acordar para a filosofia propriamente dita, que ele vai tratar ali no livro 7 sobre a caverna de Platão,
famigerada Caverna de Platão, que você já deve ter ouvido falar. E também o livro 2, se eu não me engano, que é o Anel de Giges, ele vai tratar sobre a ética, o que que é ser uma pessoa eticamente correta, né? O que que é a ética e como que se desenvolve ou o que seria uma atitude ética, do ponto de vista, da sua plenitude, vamos se dizer assim, tá? Então essa obra, A República de Platão, ela é interessantíssima para você que quer fazer uma introdução ao modo de pensar filosófico e entender a importância da filosofia na vida do ser humano e no desenvolvimento, por exemplo, de uma cidade, da organização da polis, enfim. Ou seja, qual a função de cada ser humano ali e a importância do despertar para a filosofia. Depois, você pode ler essa obra aqui, ó, Apologia de Sócrates. O nome apologia quer dizer defesa, certo? Então, defesa de Sócrates. Platão, ele fala sobre a defesa de Sócrates perante o tribunal de Atenas. Porque, não sei se você sabe, mas Sócrates, ele foi condenado por corromper os jovens e ensinar falsas doutrinas segundo o status quo de Atenas. Sócrates causou ali em Atenas, na realidade, fazendo com que as pessoas despertassem para a filosofia e aprendessem a desenvolver boas questões. Então, Sócrates é uma vez intimado a esse tribunal e nesse tribunal, Sócrates vai fazer a defesa dele. Então, assim, essa obra, ela mostra o diálogo entre Sócrates e seus acusadores no tribunal de Atenas. É assim, sensacional. E por que que eu indico? Porque aqui você vai ver como que Platão desenvolve os diálogos ali, tendo em vista e como protagonista desses diálogos, Sócrates. E assim, é sensacional a defesa que Sócrates vai fazer da sua pessoa no tribunal de Atenas. Ou seja, ele vai argumentar e mostrar que no final das contas ele está correto, ele estava agindo de forma sensata, direita, e vai mostrar, vai fazer com que os próprios acusadores dele entrem em contradição. Assim, é sensacional o diálogo que Sócrates tem no tribunal de Atenas perante os seus acusadores, que muitos dali que participaram desse julgamento e tem ali os acusadores de Sócrates, muitos deles eram sofistas, né. Então, essa obra, assim, ela é sensacional e eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque você vai entender a estrutura argumentativa de Sócrates. Claro que é um personagem ali, eh, que Platão vai descrever sobre este assunto, esse evento. Depois você pode ler sobre o livre-arbítrio de Santo Agostinho. É claro que essa obra aqui, ela é mais robusta, aqui seria um resumo, né, mas a obra mesmo ela é composta, se eu não me engano, por 3 livros, 2 ou são 3 livros, que Agostinho vai desenvolver sobre o livre-arbítrio e também vai mostrar a questão do problema do mal. O que que é o mal? Ele já começa ali no diálogo que ele faz com Evódio, né. Evódio pergunta para ele se o mal, sendo Deus todo bom, por que que o mal existe? Então ele vai tratar sobre esse assunto. E Agostinho, a primeira pergunta que ele faz é: sobre de qual mal nós estamos falando? Daquele que sofremos ou daquele que praticamos? Então daí vai começar o diálogo. Agostinho, a estrutura, ou poderia dizer, o modo como Agostinho escreveu é muito parecido com o modo que Platão escreve em suas obras, em seus diálogos. Então, no final das contas, Agostinho ele é um filósofo platônico, né, ou seja, a sua filosofia é baseada em Platão. Então ele escreve muito parecido com Platão. É sensacional o diálogo que Agostinho vai ter ali com Evódio. Eu indico este livro justamente por isso, por esse diálogo sensacional e porque se trata de um assunto muito relevante, inclusive muito atual para os dias de hoje. Por que que o mal existe, sendo Deus totalmente bom? Muitos ateus, inclusive, criticam, usam esse argumento a respeito do mal, mas talvez nunca se deram conta, nunca se deram o prazer de ler a obra de Agostinho e entender como que ele trata essa questão, tá? Bom, depois você pode vir aqui, essa obra aqui de Voltaire,
Tratado sobre a Tolerância. O nome da obra é sugestiva, ou seja, Tratado sobre a Tolerância. Então, Voltaire está imergido em um contexto ali depois da Reforma Protestante. Então, é dentro de um contexto religioso e ele se aproveita de uma situação em que um homem ele é condenado, se eu não me engano aqui, só um minutinho. Se eu não me engano, ele é condenado então, ele é condenado por 8 juízes e esses juízes foram influenciados pela multidão de católicos. Então, esse livro aqui, essa obra, ela é sensacional. Não é uma obra difícil de você ler. Todas essas aqui que eu apresentei até então não são obras complexas de filosofia para você ler. E você vai entender a questão da intolerância religiosa. Como que Voltaire tratou sobre esse assunto e que muito do que ele falou acabou incomodando, por exemplo, a Igreja Católica. Então ele teve momentos que ele teve que, eh, por exemplo, obras que ele iria publicar não foi publicada naquele momento. Então tem muita coisa boa aqui, muitas questões aqui relevantes, inclusive também para os dias atuais, né. Aí ele vai demonstrar aqui por meio de argumentos que, a o fanatismo religioso e sobretudo, ele está falando aqui dos católicos ali, dos protestantes também, dos cristãos de modo geral, a intolerância deles para com aquele que pensa de modo diferente, né. Bom, e não poderia faltar nesses 7 livros o discurso do método do filósofo René Descartes. Então nós temos aqui Voltaire, que já é aqui filosofia moderna, e nós temos também Descartes, filosofia moderna. E por que que eu indico este livro? Primeiramente, porque é de fácil leitura, e segundo, porque o método que Descartes aplica ali, e o nome da obra se chama O Discurso do Método, é um método que, ao meu ver, todas as pessoas que se pretende de algum modo, eh, um dia galgar o título de filósofo, ou mesmo que quer aprender a pensar por conta, enfim, desenvolver um pensamento mais crítico, ele tem que aplicar esse método de René Descartes, que é o método da dúvida hiperbólica, ou seja, ele coloca em dúvida tudo aquilo que até então ele tomava por verdade e procura examinar cada ideia, cada pensamento, de onde que veio, de onde que se originou e quais são os fundamentos dessas ideias que ele tem, ou seja, das suas crenças, dos seus fundamentos, do modo da vida dele, como que ele guiava a vida dele. Então ele coloca tudo em suspensão e começa a analisar um por um. E ele mesmo disse que só continuaria seguindo uma certa ideia se ela se apresentasse de forma indubitável, ou seja, que não haja, que não restasse nenhuma dúvida. Então é interessantíssimo um método que Descartes aplica. O discurso do método, por exemplo, não só de Descartes, a gente tem Francis Bacon também, mais à frente a gente vai ter o John Stuart Mill, que através desses modo de pensar, dessa metodologia filosófica, vai começar a surgir ali o método propriamente, o método científico, né. Surge ali, a partir desses sujeitos aí, sobretudo da filosofia cartesiana. E, por último aqui, mais recente, século XX, também, como o Mundo de Sofia, a gente tem aqui A Invasão Vertical dos Bárbaros. Esse filósofo aqui, ele infelizmente foi enterrado pela academia, né, e eu digo da áreas de humanas. Aqui no Brasil, por uma questão muito óbvia, o Mário Ferreira dos Santos, ele era cristão e, além de cristão, ele era um forte combatente do marxismo. Só que o cara assim era extraordinário. Eu diria, claro, não tenho ainda muita referência, mas se nós tivermos grandes filósofos brasileiros, Mário Ferreira dos Santos com certeza é um deles. Assim, e eu não estou aqui falando desses da mídia atual, desses que as pessoas falam filósofo fulano de tal, que é convidado para o podcast A, B ou C, não. Eu tô falando de gente que, assim, não desmerecendo ninguém, e eu posso citar nomes aqui, Felipe Pondé, você tem o Mário Sérgio Cortella,
Você tem o Karnal, que nem é da filosofia, historiador, mas é intelectual. Você tem o Clóvis de Barros, é um cara genial. Mas assim, a nível, a nível de filósofo como esses consagrados que a gente conhece na história da filosofia, Mário Ferreira dos Santos, com certeza estaria ali incluído eh, dentre o rol dos filósofos. E por que que eu indico essa obra? Mário Ferreira dos Santos, Invasão Vertical dos Bárbaros, ele vai falar sobre a questão da... Ele já está fazendo ali uma crítica. Imagina se ele estivesse vivo hoje, ele está fazendo uma crítica duríssima à questão que a pessoa coloca, por exemplo, o aspecto físico externo em primeiro lugar, em detrimento das questões da moral, das questões internas, da questão da virtude, enfim, das questões que realmente importa enquanto seres humanos. Porque o que nos faz seres humanos é, sobretudo, a razão e o bom uso dessa faculdade, que é a razão. E as pessoas estão mais preocupadas com o que é externo, né, do que propriamente com a questão, por exemplo, da moral, da ética, da virtude, do conhecimento, da intelecção, da reflexão. E a sociedade, já nessa época, já começou a se descer de ladeira abaixo e hoje nós vemos o que vemos, né. Enfim, então eu indico esses livros aqui para vocês, incluindo A República de Platão, tá. Tenho certeza que se você ler esses livros, você não vai se arrepender. Comece a ler e depois, numa oportunidade, claro, se você quiser, você volte aqui neste vídeo e deixe seu comentário a respeito da leitura destes livros aqui, tá? Então, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que você tenha gostado das indicações e se você gostou, deixa seu like e até a próxima. Valeu!